Eu devia 2.000 e pouco, né? Com os juros, foi para quase 3.500. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não pode ser R$ 50 só. Não, não é. Copiei o código de barra ali e paguei. Esperei uns 2 dias e aí eu abri de novo o aplicativo, tá lá, zerado. R$ 27. O que é R$ 27? Confesso que vocês, nem um almoço, uma refeição, vocês comem por R$ 27. Olha, minha vida mudou por completo. Eu tenho mais alegria. Hoje em dia, onde eu passo, eu cumprimento as pessoas. Eu tô dormindo super bem. Quatro meses, eu considero que já saí. Já saí. Posso contar que eu tô com as minhas contas em ordem. Seja mais que super bem-vinda, Roseni. A gente fica muito feliz por você ter aceitado o nosso convite e nos dar essa entrevista das suas conquistas, desde o momento que você entrou no método, né? Então vamos lá, se apresente para a galera que vai estar se assistindo, qual que é o seu nome, de onde você é, com o que você trabalha. Bom dia, eu sou a Roseni da Rocha. Eu moro em Campinas, São Paulo. Eu entrei no método no mês de outubro de 2025 e eu confesso para vocês que eu estou muito, muito feliz e muito contente mesmo por todas as conquistas que eu consegui e por outras que eu já vi também no método, né? As pessoas usando esse método e eu vendo várias pessoas conseguindo. Então, se aquelas pessoas conseguiu e eu consegui, você também vai conseguir. Basta crer, confiar, fazer o método certinho, seguir, que a gente consegue. Então, eu moro aqui em Campinas, eu sou cozinheira, mas eu estou afastada no momento. Então, eu tive algumas dificuldades e estava mesmo até em depressão, tomando medicamento, sem conseguir praticamente respirar. E depois que eu conheci a da GL, fui seguindo o método certinho e eu consegui já realizar algumas conquistas aí e eu estou muito feliz por isso. E, Roseni, como que você conheceu a Dagiele? O que você estava buscando naquele momento na internet que ela apareceu para você? Olha, na verdade eu entrei no YouTube para procurar algum hino assim para poder distrair a minha mente. E do nada apareceu ela dando essas explicações, né, do que ela fazia. E aí eu pensei, parei comigo assim, falei assim, opa, tem algo que me interessa. E aí a mente já não foi mais porque eu estava procurando e ouvi, né, o que ela estava dizendo e fiquei assim, eu vou tentar ouvir para ver o que vai acontecer no final, porque às vezes você ouve algumas coisas e logo você no final você fala, não, isso não me serve, eu não quero. E aí foi isso. Eu ouvi e já me interessei no método. Que legal. Então você estava buscando um hino no YouTube e ela apareceu e te deu assim essa luz, né? Que Isso. estava procurando, mas ela veio e apareceu. Que legal. Apareceu no E momento certo, viu? Que eu estava exato, precisando muito. que bom. E como que estava a sua vida financeira antes de conhecer ela? O que você estava enfrentando naquela fase que você viu que precisava mudar? Olha, naqueles momentos, né, desde o mês de março de 2025, eu estava enfrentando umas dificuldades tremendas mesmo financeiramente, porque o cartão de crédito é muito bom, mas se você não toma cuidado, você fica completamente descontrolada. Então foi quando eu vi a entrevista da Dagiele, né, falando de endividamento e que a gente conseguiria resolver essas situações com redução de juros e tudo mais. Então, naquele momento, eu falei assim, nossa, com tudo isso que eu estou devendo, será que eu vou conseguir, né? Pensei aquilo, eu respirei fundo, mas eu olhava a situação, falei, gente, eu estou devendo isso, estou devendo aquilo, é muita coisa. Eu não vou conseguir. Então, eu estava numa situação muito difícil que eu não tinha condições de comprar uma bala sequer. Meus cartões todos estourados, cobrança em cima de cobrança. Eu não estava conseguindo dormir à noite, deitava para dormir, mas só vinha as contas na cabeça. E era isso, estava muito difícil a minha vida. E qual que estava sendo a sua maior dor naquele momento? O que que você falou que tirava o seu sono, né? Eu tirava o seu sono. Era as contas chegando? Olha, o que mais tirava meu sono foi um empréstimo que eu fiz com o Banco do Bradesco, né? Tentando amenizar um pouco das dívidas
mensalmente, eu acabei pegando um dinheiro emprestado da conta conjunta, com meu esposo, falei com ele, será que eles vão assinar para você pegar? Mas tudo bem, se você conseguir pagar a parcela do mês, para mim tudo bem, né? E eu cheguei lá, a moça fiz o empréstimo, mas com aquilo eu fiquei, agora eu não vou conseguir pagar. E eu ficava com aquilo, e isso estava me tirando o sono, me tirando o apetite, foi virando uma bola de neve. Mas assim, eu não estava deixando atrasar. Mas assim, o dinheirinho que entrava era para enfiar lá no banco, e às vezes eu pagava já um pouquinho atrasado com juro. Isso eu confesso que foi uma das coisas que eu estava mais mesmo assim preocupada. As outras eu estava preocupada, mas essa mais ainda. Por quê? Além de envolver o meu nome, estava envolvendo o nome do meu esposo. Então, assim, imagina o nome de um casal sujo, né? Porque às vezes o meu sujo, o dele estando limpo, a gente consegue continuar a vida. Imagina o meu e eu sujar o nome dele. Isso para mim estava sendo muito difícil, estava me martelando assim todos os dias à noite. Parece que eu não estava conseguindo respirar. Eu ia respirar, ficava sufocada. Mas isso daí era a dívida principal. Caramba! E esse foi o momento que você falou: não, chega, é que não dá pra ficar assim, eu tô perdendo meu sono. E aí foi quando a Dade apareceu pra você. Sim, a Haddad apareceu para mim e eu pensei a primeira coisa, né? Vou primeiro resolver essa situação, que é da conta conjunta. Porém, no primeiro momento que eu tive, assim, o primeiro contato que eu tive com alguém aí da equipe de vocês, falaram que talvez eu não ia conseguir resolver essa situação devido estar em nome de terceiros, né, em nome de outra pessoa. Mas eu ouvi isso, né, acatei, mas eu acho que eu pensei assim, não, se ela fala que as outras pessoas conseguem, eu vou tentar. E, Roseni, o que que te fez confiar na Dage e no método da primeira vez que você viu ela? O que me fez foi assim, ela contar a história dela. Teve até um momento que ela emociona contando a vida dela. E é até difícil a gente contar, porque eu lembro dela assim, eu encho meus olhos de lágrima, porque do mesmo jeito que ela passou isso, muitas pessoas passam também, né? Mas eu confiei muito nela, porque ela também tem um pulso firme. Se ela tem que dar bronca, ela te dá bronca. Então, assim, eu sou uma pessoa assim também, sabe? Se eu precisar de chamar a atenção do meu pai, eu chamo, se for do meu filho, de quem que seja. Então, eu peguei aquilo para mim, que eu falei assim, não, essa daí sim, vai dar certo, porque ela fala mesmo, ela não tem medo de falar a verdade, e então foi isso que me deu mais força e que me trouxe mesmo assim para mim poder entrar no método sem dúvida. Caramba! E o que que passou na sua cabeça antes de entrar? Que assim, fala, gente, eu tô endividada, tô sem cartão, vou ter que comprar um método. Que passou na cabeça, né? Olha, eu confesso que me deu um medo. Por que eu falo isso? Porque eu já comprei alguns métodos, né? E às vezes você deposita tanta confiança que o método vai fazer o resultado, e às vezes você começa a fazer o método e você vê que não é aquilo. Aquilo você entrou confiando, mas lá na frente tem algum trecho que você bloqueia. E aí você não dá sequência. E aí, para você não perder o método e não sujar seu nome, você acaba terminando de pagar aquilo. Mas eu sou sincera, algumas coisas que eu já fiz na vida, eu não volto a fazer. Então, eu confesso que me deu aquela sensação de medo. Será que vai ser um outro método pago para não resolver o meu problema? Então, eu confesso que no momento, eu fiquei com dúvida mesmo se era verdadeiro, se era verídico, se ia resolver a minha situação. Isso aí eu fiquei de verdade, eu passei esse medo na minha cabeça. É um medo que acho que todo mundo tem, né? Antes de entrar no método. Fala, eu tô endividado, vou comprar mais um curso, né? E Vou pagar então, como, né? Se eu já estou devendo, estou com exato, dívida, como que eu vou pagar, né? exato. Então, é um medo que passa na nossa cabeça. E durante o processo, você teve algum momento que você falou, cara, não vou conseguir, não tô dando conta, é muito difícil. Teve um momento que você pensou em desistir? Olha, desistir eu nunca pensei. Desde quando eu paguei a primeira parcela, né, que eu falei assim, nossa, eu não vou conseguir pagar essa entrada, como que eu vou fazer? Eu preciso desse método. Mas olha, eu não sei nem te explicar como que eu consegui, de verdade. Eu não sei explicar como que eu consegui essa entrada. Paguei essa entrada do curso. Eu comecei indo, fui 2 aulas, 3 aulas, tinha dia que eu assistia até 6 aulas. E às vezes você se empolga naquelas aulas que você vê que você vai dar conta. E assim, eu tenho uma certa dificuldade com internet. E aí eu chamei minha filha, olha, eu não estou entendendo isso aqui, como que eu faço isso, como que eu colo essa carta, como que eu envio. Então ela veio,
me explicou, me ajudou, aí eu mandei as cartas, aí chegava a resposta, aí teve um dia que finalizou lá sem menos eu saber, então assim, voltava a ler, voltava lá no início da DAGE, ouvia, eu falei, não, tá em caminho certo, não vou ficar perturbando as meninas. E assim foi indo, sabe, com a ajuda da minha filha, eu tô indo e bola pra frente, vamos embora. Que legal. E você falou que você utilizou bastante do suporte. E como que a equipe do suporte te ajudou nesse processo? Olha, a equipe do suporte, ela me ajudou tanto com o e-mail, né? Eu mandei o e-mail e depois eu não estava conseguindo entrar. Foi quando, eu não sei se foi você mesmo que me mandou, que eu até coloquei salvo assim no celular, no WhatsApp, né? É Sara, coordenadora da DAGE. Ainda coloquei desse jeito para mim não esquecer quem foi, né? E aí me mandou um link. Eu acho que foi até você. Mandou um link para mim poder assistir o Tira Dúvidas, porque eu não estava conseguindo acessar. E aí, depois desse link, eu entrei imediato. Aí, eu não sei se foi você ou quem foi, me perguntou se eu tinha conseguido entrar no Tira Dúvidas. Consegui, mas olha, o Tira Dúvidas é sensacional. Ele é maravilhoso, porque às vezes a dúvida que eu tenho, a outra pessoa tem. Então, naquele momento, você já tira. Eu acho que esse Tira Dúvidas não pode acabar nunca. Nunca mesmo, porque eu sei que é um momento assim difícil para a equipe, né? Lidar com gente não é fácil, não é fácil mesmo. Mas a equipe da DAGE, gente, é uma equipe tão assim bem, como que eu quero dizer, com a mente, né? Bem assim, que acolhe, acolhedora. Vocês todas são bem acolhedoras, porque alguma palavra que você fale mais assim num tom de, né, autoridade, eu não tô conseguindo, não sei o quê, não sei o quê. E aí a pessoa que tá lá fazendo o tira dúvidas, olha, calma, a gente vamos conseguir. Se você tem dúvida aqui, não vai conseguir aqui, eu te ligo daqui a pouco e assim, sabe? Então, assim, esse tipo de tira dúvidas deixa a gente ainda com mais vontade de ir fundo e terminar logo, porque é muito gostoso você ouvir depoimento, sabe? Então, assim, eu confesso que se eu pudesse, eu ouvia tira dúvidas todo dia. Mas olha, a equipe de vocês não tem que falar, viu? São nota Que 1000 bom, mesmo, não é Rosane. nem 10, é 1000. A gente fica muito feliz e a gente fica mais feliz ainda vendo a Roseni que entrou e a Roseni que tá saindo, né? Você falou que você teve problemas, você ficou muito triste, que você não conseguia, isso te dava medo. E olha como que a Roseni tá hoje, tá sorrindo, tá? Tirou um peso das costas, né? Eu, inclusive, comecei tomando 2 tipos de remédio para depressão e ansiedade, então assim, eu não conseguia dormir. Às vezes alguém conhece, né, que é o cetralina e o amitriptilina. São medicações para você relaxar seus músculos, dar um sono em você que você se acaba mesmo. E agora, na sexta-feira, eu voltei com a psiquiatra, né? E ela falou assim: Nossa, você tá tão diferente. Eu falei assim: Tô. Graças a Deus, estou diferente. E daqui para melhor. E aí ela falou assim: Quantos comprimidos você tá tomando? Porque ela me passou 2 de cada. E eu mesmo falei assim: Não, isso eu vou tirar com essa mente ocupada que eu tô fazendo esse curso. Eu vou tirar uma dose de medicação. Eu quero zerar. Eu não quero mais ficar com isso, sabe? E eu sei que esse método está me ajudando, porque você sabe que quando você tem algo fazendo, você consegue tirar as medicações. Então, eu já tirei 2 medicações e cheguei nela sexta-feira, nossa, você tá outra pessoa. Eu falei assim, tô e vou ficar bem melhor. E é isso, você Vai. não conseguia tirar um sorriso meu. Hoje não, hoje até os cachorrinhos ganham esse que eu tô. Ai, que benção, a gente fica muito feliz com isso. E Roseli, vamos lá para a aplicação do método. Como que foi para você olhar ali o seu registrato, montar um mapa de dívidas? Você teve alguma surpresa ao analisar os juros dos contratos? Olha, quando eu abri o registrato, que eu nunca imaginava conseguir abrir um registrato, né, que é do Banco Central. Confesso para você que quando eu olhei vários nomes ali, vários credores, me acelerou o coração. Eu falei assim, meu Deus, eu tô com mais de 25 mil de dívida. Eu olhei assim, eu falei assim, não tô acreditando. Aí a Dágina fala pra gente poder imprimir. Eu falei assim, gente, será que eu vou conseguir imprimir isso aqui? Para mim ficar olhando isso aqui? Eu falei, não, mas se ela falou que eu tenho que imprimir, eu vou imprimir. Imprimi um no mês, no outro mês eu imprimia outro, e assim foi indo, às vezes do mesmo mês, eu não esperava dar o tempo de virar lá, né? Aí saía as mesmas financeiras lá, mas assim, todo mês eu tô tirando registrato, tô vendo que tá diminuindo,
naquele montante lá que fala dívidas, né? É dívidas meio que fala, né? Que são 3 coisas que tem lá que vocês até explicam. São Isso, dívidas isso. ativas, devedora, acho que é assim. Eu via, nossa, quando eu bati aquele olho, que via aquele monte de valor, eu falei, meu Deus, que é isso? Eu não vou conseguir. Mas graças a Deus, eu tô indo, tô conseguindo. E para montar também ai, como que fala? O mapa? O mapa, isso. Para montar Aham. o mapa, eu não tinha muito assim, não foi muito surpresa para mim, porque eu sempre gostei. Meu pai é uma pessoa assim que ele anota tudo. Eu acho que eu peguei isso dele, sabe? Então assim, todo mês eu anotava o que eu pagava, o que eu comprava, né, o que eu recebia, o que eu passava. Então isso não foi tão assim um bicho de 7 cabeças para mim. Porque eu já vinha anotando, né? Anotava quanto que eu devia para o Itaú, quanto que eu devia para o Bradesco, quanto que eu devia para fulano, quanto que eu gastei no mercado. Então, isso para mim já não foi tão assustador. O mais assustador foi olhar no registrato. Porque É. você olha ali no mapa, como eu tô falando, né? Eu já tinha esse hábito de fazer, então não foi tão surpreendente. Mas quando eu vi o registrato, que eu falei assim, nossa, mais de 25 mil, eu não tô ganhando X disso, não tô ganhando R$ 2.000, como que eu vou fazer? Foi muito desafiador mesmo, assim, olhar um e olhar o outro. Você pensou nisso? Não vou dar conta. Pelo valor Pensei. alto que Sim, tava, eu né? pensei, como eu te falei, né? Naquela dívida que tem lá, que tem o atualizado de dívida que você deve e as que você já pagou. Mostra tudo isso, né? E eu falei assim, meu Deus, eu não vou dar conta de pagar tudo isso. Eu fiquei pensando mesmo, eu falei assim, nossa, eu não vou dar conta. Como que... Ainda pensava assim, como que a Dagi fala que daqui 6 meses eu vou estar almoçando fora? Um almoço hoje que você vai é quase R$ 100. Então eu ficava Exato. pensando aquilo. Mas hoje não, hoje está completamente, a visão está completamente diferente, porque eu estou conseguindo entrar aquele valor que eu sempre faço ali, estou conseguindo, mas você tem um certo controle, porque eu recebo tanto, eu tenho tanto para pagar, não é aquele tanto que era antes, foi umas parcelinhas bem reduzida mesmo. Então, hoje em dia, às vezes assim, a pessoa fala assim, nossa, mas a minha filha mesmo falava para mim, ela falava assim, nossa, mas você só passa no crédito, só no crédito. Isso até dezembro, né? Aí quando foi agora, já tá invertido a situação. Ela, ai, mãe, agora inverteu, porque nós fizemos um também. E aí o carro do meu marido quebrou, ele teve que usar cartão, e ele não gostava, ele usava só débito. Então hoje ela tira até sarro de mim, né? Ela fala assim, nossa, agora meu pai virou o cartão de crédito, agora tá só no débito. Eu falei assim, isso mesmo, graças a Deus. E daqui uns dias também seu pai vai conseguir, é só momentâneo. Exato. E é legal de ver que tá passando para os filhos, né? Olha a visão que a sua filha tinha, que antes era só crédito, agora tá sendo débito, né? Então já tá passando, é igual a gente fala, criando uma geração sem dívida, né? Tá vindo da Isso. Rosani e vai passar para os filhos. E olha para você ver, ela tem 15 anos, né? E ela tem um cartão. Olha, E aí eu falei assim, Dani, eu até pedi para umas pessoas fazer um pagamento na conta dela, porque eu vendo produtos, né, do Tupperware, essas coisas. Então eu fiz um consórcio. Então eu pensei assim, eu vou deixar ela na conta dela para não fazer bagunça na minha, né? Porque eu tô resolvendo. E a dela, como é poupança, eu vou pedir pro pessoal passar tudo para conta dela, né? Falei para ela. Aí depois eu falei para ela, Dani, qualquer coisa é até bom que vai aumentando para você conseguir crédito. Ela virou assim para mim e falou assim: mãe, Deus me livre de cartão de crédito, não quero nunca. Então ela já sabe que o cartão de crédito é não complicado. é aquela mil maravilhas, né? Não. Porque a gente Já, fala, né? É cartão de crédito, aí você, por você ter um limite, você acha, eu tenho limite, vou lá e compro. Mas e amanhã? e como que foi aplicar as técnicas de negociação para o Neon, para o Bradesco? Então vamos falar agora das suas conquistas, né? Que foi assim, uma que eu tô vendo que a do Neon foi incrível, né? Foi, a do Neon foi a que mais me surpreendeu, porque a do Neon eu tinha um cartão de crédito e pedi um empréstimo, porque como você estava naquele desespero, né, eu estava sem dormir, então eu fazia empréstimo para poder tentar amenizar as contas do mês, mas sem saber que eu estava me afundando mais ainda, porque gera um juros absurdo, né? Se eu lá atrás tivesse tido essa aula, esse método da Jade, jamais eu ia pegar um empréstimo, jamais eu ia usar o cartão de crédito, mas naquele desespero as contas chegavam no mês e eu não tinha, então vou pegar emprestado do Neon, vou pegar emprestado no Nubank, vou pegar emprestado. Então, no final, menino, eu tava com 4 empréstimos. Loucura, loucura, porque você faz num momento cego seu. Então, assim, a partir do momento que já começou as cartas, eu fiz as cartas, como eu falei, né? Precisei de ajuda da minha filha.
ela veio, a gente copiava as cartas, enviava, recebia proposta completamente diferente, mas eu não aceitava, deixava passar. Eu mandei uma carta, 2 cartas, para um dos bancos, mas os outros foi apenas uma. A primeira carta, porque uma é de endividamento, né? Para eles saberem que a gente está com endividamento. E a outra que é para negociação. Então eu enviei essas 2 cartas. Graças a Deus, deu certo. De primeira. Eles não respondiam pelo Bacen nem Procon, me mandava pelo e-mail, ficava me ligando, muitas e muitas ligações, que eu já estava ficando louca. Já comecei a ter xingar eles. Gente, vocês não têm uma pessoa que registra aí o que está acontecendo? Eu já expliquei isso. Eu fiz o Bacen, Procon. Por que vocês não me respondem lá? Mas eu acho que por lá eles têm que responder uma coisa mais, né, mais certa. E pelo telefone eles ficam querendo comprar a gente. E eu não aceitava. Aí, a do Neon, como eu falei, eu estava ouvindo as aulas da Dage de novo, e me deu na minha cabeça de abrir o aplicativo. Quando eu cheguei no aplicativo, estava escrito lá, quitar débito por R$ 50. Eu quase caí de costa. Eu falei assim, gente, eu não acredito que isso é E verdade. quanto que o banco estava cobrando? O banco estava cobrando, era 3 mil e alguma coisa, eu não lembro exatamente o X, mas era mais de R$ 3.000. Eu devia 2 mil e pouco, né? Com juros, foi para quase 3.500. Então eu falei assim, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, não pode ser R$ 50 só. Não é. E aí, imediatamente, eu larguei de ouvir a Dage ali por uns minutos, fui lá, copiei o código de barra ali e paguei. Aí eu fiquei com medo. Confesso que eu fiquei com medo, que eu fiquei assustada. Nossa, por R$ 50, não pode. E aí foi onde eu peguei, esperei uns 2 dias, e aí eu abri de novo o aplicativo, tá lá, zerado. Somente com as parcelas do cartão, que eu tinha já negociado também, uma parcela de R$ 50 em 17 vezes. Então, assim, era um valor também que estava dando bem acima, e eles parcelaram para mim, que assim, o cartão tem um valor, né? E o valor do cartão, ele, depois que você não paga ele, fica um pouco acima. Os juros, né? Vai subindo. Então, eles diminuíram ali os juros, que ficou abaixo do limite do cartão. Então, parcelou ali em 17 vezes de R$ 50, então tá muito bom mesmo. Caramba. Nossa, essa daí do Neon foi surpreendente, né? Foi surpreendente, né? Agora eu tô quebrando a cabeça tentando com a da Nubank, que a do Nubank não quer fazer acordo de jeito nenhum, mas enquanto ele não fizer, eu não tô preocupada, sabe? Tô pagando esses outros que já foi negociada, e eu não tô preocupada, nem desesperada, porque eu sei que o método é verdadeiro, as coisas realmente, quando você faz, aplica o método certo, acontece. E como vocês sempre falam, não adianta a gente querer abraçar o mundo e lá na frente eu não conseguir pagar todos. Então, conseguindo me ajudar ali com as parcelas pequenininhas, opa, vambora, que tá. Os que ainda tá, né, sem conseguir, vamos mandando carta e a hora que negociar, eu já tô com a entrada e aí a gente vamos limpando o nome, cada dia que passa, só alegria. Só alegria. E do Bradesco, que foi um cartão de crédito do Casas Bahias, como que foi? Olha, do cartão de crédito também das Casas Bahia, era 2.700, se eu não me engano, o cartão. Eu tentava negociar, sabe que o Bradesco é um dos bancos que os juros é alto e eles são difíceis de negociar. Então, eu mandei a carta, mas eles não me respondiam pelo Bacen. Coloquei até lá que eles não foi resolvida, né, a carta, que quando a gente avalia, a gente coloca não resolvida, e eles ficaram me ligando, e eu simplesmente respondi, olha, eu fiz uma carta pelo Bacen e Procon, por que vocês não me respondem lá? Falava desse jeito, sabe? Peguei a coragem todinha da Dage e respondia isso. E aí, do nada também, um outro dia, ligou os mesmos números, e eu já estava fazendo, não vou atender hoje. Aí depois eu falei assim, não, eu vou atender. Aí foi eles oferecendo uma proposta também abaixo do valor do cartão, e porque eles retiraram os juros, e além dos juros, eles cobrou bem abaixo da fatura normal do cartão. Então, uma coisa também que, por mais que seja uma parcela de R$ 58, se eu não me engano, são Já parcelas teve um pequenininhas. desconto de quase 1.300. Isso mesmo. Caramba! Nossa, e eu vi que você colocou aqui que eles estavam cobrando mais de 5 mil, né? Mais de R$ 5.000. Como eu falei, o Bradesco é um dos que cobra os juros bem mais alto, bem mais alto. E teve um desconto de 1.300. Caramba! Que coisa boa! E o próximo seria o do Itaú. O do Ponto Frio também foi fantástico, viu? Porque eu não vou pagar parcelas de R$ 50. Pessoal,
pensa, não é R$ 50 que eu vou pagar, sabe quanto que eu vou pagar? R$ 27. R$ 27. O que que é R$ 27? Confesso que vocês, nem um almoço, uma refeição, vocês comem por R$ 27. Foi outro também fantástico isso daí, viu? Foi 72 vezes, mas foi um valor abaixo também do cartão. Então, eles reduziram, além de ter os juros, né? Eles retiraram os juros e abaixaram um valor abaixo do limite do cartão. O banco Ficou estava também cobrando sensacional. 3.500, né? 3.500. Isso E mesmo. ficou por 1.944. Isso mesmo. Caramba! É. E uma parcela de R$ 27. R$ 27. Não dá nem para acreditar, né, gente? Mas é verdade, é verídico, fato verídico. Por que que eu estou sorridente, feliz? Não é para menos, pessoal. A Mais gente de tem que fazer o método 1.500 e de acontecer. desconto. E foi quanto tempo que foi para fazer essas negociações? Olha, quanto tempo? Quando eu iniciei em outubro, né? Foi final de outubro que eu iniciei. Então, de outubro, ó, quantos meses? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Temos março. 4 meses já resolvi todas essas dívidas aí. Caramba, em 4 meses você já teve um desconto de quase R$ 8.000 de juros. Isso mesmo. E era dívidas que estavam tirando o seu sono. Tava tirando meu sono, tava tirando a minha alegria, né? Tava tirando a minha vontade de viver, de lidar no dia a dia. Porque se a gente não tá ativa, a gente não consegue fazer nada. E a cabeça só E, enche de dívida, você fica com a cabeça quase estourando. E aí é só a medicação para exato. você matar o seu corpo também, né? Que muita medicação também você acaba adoecendo o seu corpo. Mas tá indo super bem. Tô muito feliz. Caramba, então em quase 5 meses de método, mais de 8.000 reduzidos. Isso, Caramba, isso Roseli, mesmo. e como que sua vida mudou depois do método? Olha, minha vida mudou por completo. Eu posso falar que mudou por completo. Eu tenho mais alegria. Eu conversava, as pessoas falavam assim: Nossa, Rosa, o que está acontecendo? Você está muito quieta, muito calada. Aí eu só, nada não. E hoje não. Hoje as pessoas, você vê que eu até converso bastante, nem deixo você falar muito. Aí eu que quero conversar. Então, assim, eu sou uma maritaca mesmo. Então, hoje em dia, onde eu passo, eu cumprimento as pessoas. Eu tô dormindo super bem, acordo bem mais cedo para poder ir dar minhas aulas, né? Que eu dou aula de natação. Então eu acordo cedo, eu acordo com energia, eu volto, faço algumas coisas, depois eu volto de novo pro trabalho, assisto um pouquinho de aula. Às vezes, quando eu tô em casa, eu vou no tirar dúvidas. Então, assim, eu tô conseguindo fazer aquele monte de coisas que antes eu não estava conseguindo. Eu só E queria o a mais cama, só queria importante, ficar presa dentro do você quarto. parou de tomar medicação, né? Parei de tomar 2 medicação, então eu tô indo super bem. E vou parar com tudo. Só que Vai. também eu tenho que ir devagarzinho, né? Então, para não dar Isso, é por aquele estágios, efeito, né? isso. Mas E até minha psiquiatra tá muito feliz com o resultado caramba. e não é para menos, viu? O que que hoje você consegue fazer que a Roseni de antes não conseguia? Eu consigo pensar melhor, né, em tudo que eu vivi, porque às vezes você enfia em algumas dívidas. Eu sou uma pessoa que, para mim dever, eu fico desesperada. Então, o que que eu vi hoje? Eu vi hoje que você ter um cartão de crédito não é vantagem. Porque ele tira seu sono, tira sua paz, tira tudo que você tem. Porque no momento ali de você utilizar, você tem um limite alto. Não, posso gastar, eu tenho. Mas depois você fica preocupada. Hoje eu não quero isso para mim mais, sabe? E assim, para todas as pessoas que me procurar, eu vou falar do método, vou indicar, porque realmente antes eu pensava só em gastar no crédito. Não, mês que vem o dinheiro cai, mas o dinheiro cai e você já está devendo tudo aquilo. Então você não vê nem o cheiro, nem a cor do dinheiro. Já era cair na conta, já era pagar tudo. Então hoje não, hoje está completamente diferente. A conta está limpinha lá. Pode não ter saldo, viu? Pode não ter saldo, mas está bonitinha lá. E Então hoje hoje eu você vejo, considera que você saiu do caos financeiro? olha, sair, eu acho que ainda não tudo, né? Mas 89,9% eu já saí. Então falta um Caramba! pouquinho para 100%. Eu falo um pouquinho por quê? Porque eu tenho certeza que eu vou sair no 100%, mas eu ainda falta negociar com 2 credores. Então, assim, enquanto eu não negociar com esses 2 credores, né, eu ainda tenho dívidas. Mas, assim, a dívida do endividamento
Eu considero que já saí. Já saí. Eu posso contar que eu estou com as minhas E contas em ordem, você né? consegue ver a comparação com o seu registrato, né? Isso mesmo. Eu poderia ter tirado o registrato hoje para estar mostrando aqui, mas é muita coisa e eu acabei não conseguindo tirar. Então, Roseni, você recomendaria o método e por que você recomendaria? Olha, eu recomendo o método, pela sinceridade da GL. Eu recomendo porque vem de pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, pessoas que quer ver você saindo do buraco. Porque muitas pessoas não quer que você saia do buraco, que você tenha alegria, que você tenha felicidade. Muitas pessoas, às vezes, vê o seu problema, fica te desejando mais algo. E o método não. Tanto a DAGE quanto a equipe, ela te oferece algo assim, ó, só falta de carregar no colo, porque pegar na mão e nos pés já pega, de verdade. Com todo o carinho que essa equipe dá pra gente, sabe, aquele carinho, aquela alegria, aquela que passa aquela tranquilidade, aquela sinceridade, aquela ajuda. Olha, gente, não tem palavras para dizer. Então, quem quiser entrar no método, gente, não pense duas vezes, não pense que você não consiga. Pense, eu vou entrar. Eu não tenho hoje para pagar, mas amanhã você tem. Então, não desista. Entra no método sem medo, sem medo. Eu tive um medinho, mas estou aqui, ó, prova viva. Hoje, se eu fosse entrar, eu entraria sem medo, mas eu não conhecia antes. Hoje, eu conhecendo, eu indico para todas as pessoas que estão endividado, e não só aquelas que estão em endividamento, aquelas outras pessoas que têm uma conta maior, né, que já está ali querendo ficar preocupado, não deixe virar uma bola de neve. Entra no método da DAGE que vocês vão ver. Vai transformar a sua vida por completo. E que conselho para a gente finalizar ali com chave de ouro você daria para quem está passando pelo que você passou? Olha, o conselho que eu dou é que no momento que vocês verem esse método, né, na frente de vocês, é uma oportunidade que você deve abraçar e não ter medo, seguir certinho, porque ela mostra ali como você ir, não só o áudio dela explicando os vídeos dela, mas ela deixa todo o material abaixo ali do vídeo. Então, assim, é só quem tem realmente dificuldade em entrar na internet, copiar alguma coisa assim. Mesmo assim, você não fica com medo. Porque às vezes você pode pensar, eu não vou entrar porque eu tenho dificuldade com a internet, não tem ajuda. Pessoal, se você mora sozinho, não tem ajuda, não se preocupe. A equipe está pronta para te ajudar. Como eu disse, só falta carregar no colo. Eu acho que se a gente estivesse do lado, acho que colocaria no colo, porque, olha, são mãezonas, vocês todas são mãezonas. Então, o recado que eu deixo, o conselho é esse. Siga o método direitinho, ouve todos os recadinhos que ela passa, ouve o tira dúvidas, que às vezes tem dúvidas que você tem, você consegue tirar ali, às vezes você não consegue levantar a mão para você falar naquele dia, mas às vezes há alguma dúvida que você ia fazer, outra pessoa faz. Então, siga firme em frente que você vai ver a vitória. E não é demorado a vitória, viu? Como eu estou vendo. Que bom, Roseni. Fico muito feliz por você ter compartilhado essa história com a gente, compartilhado para quem vai estar nos assistindo e que a sua história pode tocar outras pessoas e eu tenho certeza que vai tocar, assim como te tocou a história de outro aluno, né? Te tocou. Então, muito obrigada por compartilhar. A gente fica muito, muito feliz mesmo por você ter saído, ainda como você falou, não 100%, mas já 80% saiu do caos financeiro, né? Já tá vivendo uma vida que digna, que merece, bem, com saúde, podendo dormir, fazer essas coisinhas. Então a gente fica muito feliz, muito obrigada e parabéns. Eu que agradeço de coração a oportunidade, né? Porque eu confesso para vocês que eu nunca passei por uma entrevista como essa, nunca mesmo. Mas quando vocês me fez essa proposta, né, fez o convite, eu fiquei tão assim, confesso que eu fiquei tão transformada de alegria, porque é muito gostoso você ouvir coisas positivas. Então hoje realmente eu sou muito grata a vocês por essa oportunidade. Eu sei que através do meu vídeo, né, dessa história que eu estou passando para vocês aí, outras pessoas vão conseguir. E, pessoal, não entre com medo. Entre com força de vontade, com aquele empenho que vocês vão ver resultado. Um beijo enorme, enorme para a equipe de vocês e sucesso cada dia mais. Um beijo, Roseni. Obrigada. Tudo de bom. Tchau, tchau.